Olá pessoal, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre deste ano, agora comentando a lição de jovens, onde estaremos falando sobre fé em seus vários sentidos. Nesta primeira lição, estaremos dando uma introdução à palavra fé. Será mais, como diz o comentarista, um conceito sobre fé. Posteriormente, nas próximas lições, estaremos trabalhando sobre a fé relacionada a outros temas teológicos. Eu sou o presbítero Marcelo, eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e sou professor da Escola Bíblica Dominical há muitos anos. E aqui no canal tenho comentado a lição de adultos e também a lição de jovens. Você que está chegando agora no canal, quero convidar a você a estar se inscrevendo para estar nos ajudando na divulgação deste trabalho. Se você gostar também do vídeo, poderá estar compartilhando com seus amigos, dando seu like e ativando o sininho para receber as próximas notificações. Aqui estaremos trabalhando, dentro de um conceito mais voltado para um estudo mais profundo da lição. Não estarei aqui digitalizando a lição, mas trazendo comentário dentro dos tópicos. Um acréscimo para o professor da escola dominical poder estar lecionando na sua respectiva classe. Então é isso que estaremos trabalhando aqui. A fé como ponto de partida para uma vida com Deus, de uma vida com Deus. A lição de jovens, que será ministrada no dia 1º de outubro de 2023, o último trimestre do ano. O texto principal diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Um texto bastante conhecido, onde dá uma explicação sobre o que é fé, segundo o escritor aos Hebreus. Resumo sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente vê que a fé ela está relacionada à vida cristã. Não existe uma vida cristã sem a fé. A fé é que nos leva a crer em Deus, a crer na sua palavra, a crer na operação do Senhor em nossas vidas, na nossa transformação, na nossa própria salvação, porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dentro desse viés, estaremos falando algumas coisas relacionadas a essa palavra tão pequenininha, mas que tem uma força muito grande na nossa vida, uma palavra que nos leva a encontrar com Deus, a palavra fé, Na nossa introdução, diz assim: estamos iniciando mais um trimestre, como eu falei no início, não é a introdução da lição, é a minha introdução, Estamos iniciando mais um trimestre e desta feita estaremos falando sobre fé em vários aspectos. Falaremos sobre questões apologéticas da atualidade e mostraremos o que é fé no contexto cristão. Veremos que a fé é a base primeira do cristianismo, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Como diz o comentarista, esta primeira lição é mais conceitual, ou seja, será mais um conceito do que é fé. É evidente que não dá para destrinchar todo o assunto de fé, porque é muito extenso, E é uma discussão que vem desde a igreja primitiva. Então a gente vai tentar aqui falar aquilo que está mais relacionado à lição e aquilo que poderá estar ajudando o professor e o aluno aplicado a estar na escola dominical entendendo um pouco mais sobre isso. Não dá, como falei, para entrar em todos os detalhes sobre fé. Então vamos tentar sintetizar o assunto para ficar de uma maneira mais fácil de compreensão, Então, a lição toda vai estar trabalhando dentro desse contexto, Fé na volta de Jesus, fé na palavra, Tudo relacionado ao reino de Deus. Essa primeira lição, então, é mais uma conceituação da palavra fé. Nós temos uma palavra que é chamada fé salvífica. Esta fé é uma subdivisão da palavra fé, porque fé independente da sua especificação, sempre vai no sentido de crer. Mas tem a fé salvífica, nós temos também a fé como dom do Espírito e temos também a fé como fruto do Espírito, que no original aparece a palavra fidelidade. Então nós estaremos falando um pouco sobre essas subdivisões da fé. No final tudo é fé, Importante é nós entendermos isso, mas é só para efeito de estudo. Então a fé, no Novo Testamento, esse termo ocorre mais de 240 vezes. Porém, como substantivo, ela não aparece no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ela aparece mais como um verbo cognitivo, A palavra que aparece é emuná, que significa fidelidade, porém de maneira que Hebreus capítulo 2, versículo 4,
a emprega parece estar trazendo no sentido de fé. Paulo interpreta como fé, né? Então Paulo ele cita Hebreus e ele interpreta, mesmo que lá apareça a palavra fidelidade, né, que é emuná, né, ou no sentido de crer, né, Paulo interpreta como realmente a palavra pits no grego, que estaremos falando mais adiante. Também foi o tema da reforma de Lutero. A palavra mais comum no Antigo Testamento é refil, considerar, estabelecido, ter como verdadeiro. Então, são palavras que aparecem no Velho Testamento para designar a palavra fé. No grego aparece a palavra pistis, né? Estaremos falando sobre ela. E é interessante que a fé foi também o tema central da reforma, né? Após Lutero ler Romanos, né, capítulo 1 ali, e versículo 17, ele entende que a fé, né, que a salvação não é pelas obras, mas pela fé, né, e ele usa também exatamente a citação de Abacuque, né? Então é interessante que a fé foi o tema central, inclusive nas confissões de fé, nas confissões da reforma. Uma das confissões que aparece ali é uma só fé, né? Então a gente precisa entender um pouco isso. Estaremos trabalhando dentro deste contexto então. O grego, duas palavras a saber, pets e o verbo cognato postei. Essas palavras nem sempre têm o mesmo significado. No grego clássico, a palavra pets tem dois sentidos, né? Uma convicção baseada na confiança numa pessoa e no seu testemunho. A primeira é a explicação, né? O sentido que ela tem. Primeiro é uma convicção baseada na confiança em uma pessoa e no seu testemunho. Então, nós podemos usar isso na confiança em Jesus e no testemunho de salvação que ele trouxe para nós, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a confiança propriamente dita, na qual essa convicção descansa. Então, os dois sentidos da palavra fé, no sentido da palavra pits no grego, né? Então, é confiar em uma pessoa e no seu testemunho e também se descansar nessa confiança, né? Não é confiar hoje e amanhã já está duvidando. É descansar nessa confiança. Então, é manter fiel, né? Vamos adiantar aqui. Confiança no testemunho. Através da missão redentora, somos alcançados através da fé salvífica em dois sentidos. Primeiro, nós temos a fé geral. Isso faz referência à fé salvadora no sentido geral da expressão. Seu objeto é conjunto global da revelação divina contida na palavra de Deus. Então, aquela fé, né, geral que atinge todo o ser humano. No apóstolo Paulo, aos Romanos, ele escreve que pela fé as coisas foram criadas, né? E pela fé, né, olhando para a natureza, nós vemos Deus, né? Então, esta é uma fé mais global, mais mostrando que a natureza revela o seu Criador. Então, através desta revelação, eu posso crer que existe um Criador. Esta é uma fé mais geral. E também tem uma fé especial. É a fé no sentido mais limitado. Essa deve levar a uma fé mais especial. A fé não é um dom concedido necessariamente em sentido absoluto, mas apenas incidentalmente por causa da queda. Que interessante que antes da queda o homem não tinha necessidade de ter fé. Por quê? Porque ele estava constantemente com o Senhor, estava ali falando com Deus, então ele podia ver Deus, ele podia estar trocando ali ideia com Deus, né? Conversando como bons amigos, então ele não tinha necessidade de ter fé no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. A partir do pecado, essas coisas foram vedadas ao homem, então o homem agora ele sai do caminho e agora para ele ser resgatado, ele precisa novamente reatar esta fé no próprio Deus, no seu Criador. Por isso que o comentário que a gente trouxe aqui esse comentário, que ela não é no sentido absoluto, mas ela vem a partir da queda. Antes da queda o homem não precisava ter esse termo de fé. Por quê? Porque ele estava sempre com o Senhor ali, né? É igual lá no céu, né? A Bíblia fala que no final permanece a fé, a esperança, o amor, mas o que vai ficar lá em cima conosco é o amor, porque a fé e a esperança não é mais necessário. Eu estando no céu não tenho mais necessidade de esperança. E estando no céu, o crer lá não tem sentido algum, pois eu estou diante de tudo aquilo que a minha fé outrora cria, agora eu posso ver. Como diz o livro de Jó, né? Antes eu acreditava no Senhor só de ouvir falar, agora meus olhos podem te ver, né? Fica diferente o sentido aí, né? Crer mesmo não vendo. A base da fé está na veracidade e fidelidade de Deus em conexão com os processos do Evangelho. Fé é crer nas promessas mesmo não as vendo. Abraão creu mesmo não vendo possibilidades, né? Quando Deus falou com ele que ele teria um filho, né?
possivelmente, humanamente falando, Abraão não teria condições alguma de ter filhos por causa de Sara, não por causa dele, que depois que Sara morre, ele tem filho com Quentura. Então, o problema é que Sara, além de ser uma mulher já idosa, ainda era estéril. Então, não havia possibilidades humanas para que Abraão tivesse filho. Mas quando Deus fala que ele teria um filho, ele creu. E quando Deus fala que ele seria uma grande nação, também ele creu. Ele olhava assim, como seria uma grande nação, sendo já velho, marido de uma mulher estéril, né? Mas ele creu, então isso trouxe uma visão para ele. Ele creu de algo que ele não conseguia ver aos olhos humanos, mas pela fé ele conseguia enxergar Deus fazendo isso, porque Deus estava falando, e quando Deus fala, Deus vela pela sua palavra, né? Tomé teve que tocar. A verdadeira fé inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal. Embora a fé e arrependimento inicial são os dois aspectos da vida cristã, é importante compreender que deve continuar por toda a nossa vida, né? É interessante que a fé e o arrependimento é algo que acontece no início da nossa conversão. Primeiro eu preciso ouvir para crer e depois me arrepender. Mas isso deve continuar durante toda a nossa trajetória. Enquanto estamos aqui na Terra, nós precisamos alimentar essa fé deve crescer em nós, né, para cada dia mais aproximarmos do Criador, aproximarmos do nosso Senhor, e também estar todos os dias nos arrependendo, porque mesmo que nos arrependamos dos nossos pecados, ele continua em nossa vida, porque somos pecadores. A diferença é que somos pecadores remidos, e o pecado na nossa vida se torna algo acidental, involuntário, mas cometemos pecado, então todos os dias precisamos estar nos arrependendo de nossos pecados diante do Senhor, e todos os dias precisamos estar alimentando esta fé no Senhor, no nosso Deus, que um dia voltará para nos buscar. Então a fé não é um processo que eu aceito a Cristo e ali para, ela deve continuar, e ela deve ser acrescentada a cada dia mais, ela deve ser aumentada. A Bíblia diz isso, para acrescentar a vossa fé. Então é interessante que ela não é algo só de um momento, né? Faz parte da nossa vida. Eu trouxe um comentário aqui de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho ele procurou nas Escrituras a fé, né, e ele acreditava que a palavra de Deus era verídica, né, era a palavra do Senhor, então nela ele procurava felicidade, né, e inclusive ele usa, né, no seu livro, né, Razão e Fé, o caminho da felicidade. Só que Agostinho traz uma coisa aqui que é interessante, que alguns teólogos inclusive discordam, né, ele fala o seguinte, aqui ele procurou atingir a fé, né, pelas Escrituras, porém ele sustentou que a fé é precedida por um certo trabalho da razão, né? Segundo ele, mesmo que as verdades da fé não podem ser demonstráveis, é possível mostrar o acerto de se crer nelas. É necessário ver para crer e crer para ver. Alguns teólogos não concordam porque entendem que a fé ela não tem racionalidade nenhuma, ela é irracional, vamos dizer assim. Alguns teólogos acreditam que a fé não precisa de razão. Só que Agostinho ele fala o seguinte, que para eu crer em algo, primeiro eu preciso entender essa coisa. Então, por isso que eu falo, eu preciso ver para crer. O ver no sentido aqui é de eu entender, né? Se eu for, para eu convencer uma pessoa do Evangelho, primeiro eu preciso convencer de que o Evangelho pode restaurar, que o Evangelho pode salvar, né? Então, isso que Agostinho fala, eu preciso ver para crer e crer para ver. Então, né, é lógico que são palavras de Santo Agostinho, né? Então ele fala assim que é necessário ver para crer e crer para ver. Agostinho ele tenta colocar juntos fé e razão, algo que às vezes não dá certo. Por exemplo, existem coisas na fé que a razão não explica, né? A razão não explica. Então, é inclusive um problema da teologia liberal, porque eles tentam negar a veracidade dos milagres da Bíblia exatamente por eles achar que não tem como provar racionalmente, através da razão, né? Só que as coisas de Deus são sobrenatural. E sendo sobrenatural, é evidente que é pela fé, né? Por isso que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se vê e a prova das coisas que se espera. Então, ela é fundamento para eu crer em algo que eu não consigo provar, né? Deus, ele não é algo que você pega e põe num laboratório para fazer uma experiência, uma análise e ver se aquilo é verdade. Não é assim que funciona. No reino de Deus é somente crer. A Bíblia diz que aquele que crê nele, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, eu preciso crer em Deus. Então, Agostinho, ele teve muita polêmica, inclusive, quando ele lançou essa teologia, né, sobre a fé, porque alguns teólogos não concordam que a fé precisa de algum momento ter razão. Mas quando você vai olhar para alguns exageros, né, realmente você precisa ter. Pedro escreve, se não me engano, capítulo 1
capítulo 3 de 1 Pedro e versículo 15, fala que o Senhor nos dá a condição de explicar qual é a razão da nossa fé, né? Então eu preciso ter uma razão explicar por que eu creio em Jesus. Não é só eu fechar os olhos e falar que creio, eu preciso ter uma razão até para explicar para o pecador, para ele entender por que ele precisa encontrar com o Senhor. Então é mais ou menos por aí que Agostinho tentou explicar a questão da racionalidade da fé, a questão da razão da fé, né? Vamos adiantar mais aqui. Então nós temos aqui fé e milagres, a fé e a vida. Os milagres foi o que autenticou o ministério tanto de Jesus como dos seus apóstolos, né? João 20:31 fala que esses sinais foram escritos para que as pessoas creiam que ele era filho de Deus. Mas se fosse escrever tudo que Jesus fez, creio eu, usando ali uma hipérbole, de que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos, né? Então, a teologia liberal tem tentado negar a veracidade dos milagres na Bíblia por não agir por fé. A Bíblia sem os milagres seria apenas mais um livro qualquer. Os milagres são uma forma de Deus se revelar a nós pelo sobrenatural. Então, quando fala milagre, é exatamente algo que está fora do alcance humano. É algo que é realizado por Deus, é algo que é realizado pelo Espírito Santo. Então, não tem como eu falar assim, isso não tem como, isso não pode acontecer, né? Tentam negar, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. Eles tentam negar, inclusive, a criação da Arca de Noé. Chega a dizer que aquilo é uma lenda, que é um mito. Por quê? Porque algo sobrenatural, sobre o dilúvio, né, que houve realmente um dilúvio. Então a teologia liberal, né, inclusive, né, pasmem, é uma teologia que nasceu na Alemanha, de onde partiu a Reforma, é uma teologia que nega praticamente os milagres da Bíblia e termina colocando a Bíblia no nível de um outro livro, porque o que difere a Bíblia de outros livros é exatamente o que está escrito nela sendo verdade e sendo crido por fé, porque é sobrenatural. Se eu parar de crer na Bíblia como algo sobrenatural, ela não passa de um livro comum, como qualquer outro livro de filosofia ou de história, né? Como, por exemplo, a história dos Hebreus, a história de Eclesiastes de Eusébio de Cesaré e outros mais, ou até mesmo um livro apócrifo, né? Então, o que faz a Bíblia ser diferente é exatamente o fato dela mostrar que nós cremos em Deus pela fé naquilo que ele fez, naquilo que ele faz e naquilo que ele vai continuar fazendo, porque nós cremos que ele pode todas as coisas. É evidente que quando se trata dos milagres, eles veem exatamente para mostrar essa veracidade desta fé, né? Observa, já citei em vídeos anteriores, que quando Deus manda Moisés para o Egito, uma das coisas que Moisés indaga para Deus, e se ele não acreditar no Senhor? E se não acreditar, o que eu devo fazer? Aí Deus começa a mandar sinais para que o faraó entenda que realmente era Deus que estava ali, porque ele era um incrédulo, né? Talvez para nós somos cristãos, é fácil aceitar os milagres de Deus, mas aqueles que estão fora do caminho, eles precisam de uma demonstração. Inclusive, eu mostrei aqui que foi algo que autenticou o ministério de Cristo e também dos apóstolos. Citei num vídeo anterior, né, inclusive na lição de adultos, onde falamos de missões, né, depois você pode também estar acessando e dando uma olhada lá. Lá eu falo sobre quando o apóstolo Paulo chega em Malta e ali uma víbora pica sua mão, né? E naquele momento eles acham que ele ia morrer, ele sacode, aquela víbora cai, né, no fogo, e eles começam então a querer adorar Paulo, né, e fala que ele era um homem de Deus e acha que ele é um Deus, né, e ele fala, sou homem sujeito às mesmas paixões que vocês. A partir deste milagre, Paulo consegue pregar e curar os enfermos da ilha, ou seja, antes dele pregar a palavra, o sinal aconteceu. Normalmente, na grande comissão, os sinais acompanham os que crê, os que têm fé, né, mas ali aconteceu um invertido, o sinal chegou primeiro, né, eles viram aquele homem assim, agora vai morrer, essa picada dessa víbora aí, não tem jeito, vai morrer. Eles olham e Paulo está tranquilo, intacto ali, aí eles começam então a crer naquele Jesus que Paulo pregava. Então, ou seja, mesmo ele falando sobre a fé, eles primeiro viram algo acontecer para depois acreditar. Lá no Egito foi a mesma coisa, os magos tentaram copiar os milagres de Deus, mas chegou uma hora que eles falaram, não tem jeito, isso é o dedo de Deus, né? Um pagão reconhecendo a grandeza de Deus através dos milagres. Então é interessante que a fé, ela precisa em algum momento ser acompanhado de sinais, de algo diferente para a pessoa crer, né? Você vai pregar a palavra de Deus, a pessoa duvida, você tem que provar, né? Não por vã filosofia, mas às vezes por demonstração. Então, os milagres são uma forma que autenticou o ministério dos apóstolos, né? A partir dos milagres, né? Observa que quando Pedro e João estavam indo para o templo orar, eles não estavam indo lá para curar, eles estavam indo lá para orar como judeus,
né, religiosos que eram. Mesmo sendo discípulos, eles continuavam com aquela cultura de estar orando ali no templo. Quando eles curam aquele paralítico, chamou a atenção das pessoas. A partir do paralítico eles pregam a palavra de Deus. Outro caso que aconteceu, onde o sinal veio antes da pregação da palavra, né? Então a gente vê que é interessante fé ser acompanhada de milagres, né? Andar com fé. Nós temos um caso, inclusive, de Paulo falar que a fé sem as obras é morta, né? E a obra Tiago, parece que há uma discussão, né? Parece que há uma discussão teológica, né? Porque Tiago fala, me mostra a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras, né? E Paulo fala que as obras não produzem fé, mas ele está num contexto diferente do contexto de Tiago. Não é o caso da questão aqui, mas só para entender que às vezes o Tiago fala, mostra-me a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Porque não adianta eu falar que eu creio num Deus se eu não consigo provar, né, para as pessoas que esse Deus é verdadeiro. O fato de eu crer, para mim vai valer, mas para quem eu vou pregar a palavra de Deus, eu preciso de algo mais, né? Então, o cristão nascido de novo não vive mais debaixo do poder do pecado e não anda por vista, mas por fé. Sendo assim, o pecado, quando cometido por um cristão, é involuntário, um acidente. Andar com fé é crer que em breve deixaremos este mundo para viver na eternidade com Deus. A morte não aterroriza o verdadeiro cristão, pois para o cristão que vive por fé, ela é o início de uma nova vida. Então, para nós, é lógico, né? A gente não fica, como a gente tem o hábito de dizer, sendo masoquista, gostar de sofrer ou achar que tem que morrer. Não, temos que viver e viver com intensidade, uma vida de qualidade, uma vida de valor, uma vida na presença de Deus. Mas quando a morte vem, para nós que cristãos que temos fé em Deus, nós não precisamos ter medo, porque para nós não é o fim, é o início de uma nova vida na eternidade. É o fim aqui, mas fechamos os olhos para essa vida, mas abrimos os olhos para a eternidade. Agora, quem não tem Cristo, na verdade, a morte para ele é um terror, ele entra em pânico, se desespera porque não sabe para onde vai. Mas se nós sabemos para onde estamos indo, né, é importante nós entendemos que se nós sabemos para onde estamos indo, então nós precisamos ter essa fé para alcançar o lado certo. Se você crê na eternidade, você precisa acreditar, né, ter fé em Deus que Ele pode te salvar e evitar de cometer pecados e ir para o lado negativo da eternidade, que é o inferno. Então a fé, ela trabalha nesse viés de fazer você ter convicção de que um dia Jesus vai buscar você, ou que seja através da morte, né, porque a morte vai vir para todos, né, a não ser os que participarão do arrebatamento, ou através do próprio arrebatamento. Mas uma coisa nós cremos e temos certeza pelas Escrituras, a nossa fé inabalável de que Jesus voltará para buscar a igreja. Essa fé nós não abrimos mão dela, né? A fé e a volta de Jesus. Pela fé esperamos do alto nosso Salvador, ele breve virá. Essa deve ser a maior esperança do cristão. Somente quem tem fé o espera ansioso. Em tempos difíceis, enquanto o mundo entra em pânico, o crente fica tranquilo por confiar totalmente em Deus, né? Ficar tranquilo não quer dizer ser passivo, mas é ser ativo, mas dentro da tranquilidade, né? Porque nós acreditamos que em breve Jesus voltará. Aí você fala assim, mas eu ouço isso desde a minha infância, isso foi falado na epístola de Pedro, desde que eu sou criança eu vejo falar que Jesus volta, e Jesus até hoje não voltou. Só que Jesus, quando ele fala que breve vem, ele fala num nível de eternidade. Então, para quem vive eternamente, sempre será cedo. Nós entendemos que está atrasado, que está demorando, porque vivemos presos num corpo de carne, um corpo temporal. Mas quando alcançarmos o corpo de glória atemporal, aí nós vamos entender que sempre será cedo quando se fala da eternidade. O tempo não existe na eternidade, o tempo é para nós aqui. Então, quando Deus fala isso, que cedo venho, na verdade é cedo, no quesito eternidade, né? Talvez para o homem não, mas no quesito eternidade. Então, por isso que nós temos essa fé e essa tranquilidade de esperar o Senhor, porque Ele pode demorar mais 100, 200, 300 anos, ou pode vir agora, né? Quando eu me converti, eu vi a pessoa falando, via pessoas dizendo, pregadores, que não acreditavam que Jesus demorasse mais que 10 anos para voltar. Já tem mais de 30 anos que eu me converti, né? Então, imagina, se naquela época eles pensavam assim, imagina se eles vivessem hoje, alguns deles, né? Hoje você olha para o mundo e fala assim, parece que Jesus está voltando, mas a gente não sabe o dia, a hora. Uma coisa nós precisamos ter tranquilidade, ter fé de que Ele voltará, né? E por isso é importante ter essa visão da fé. A fé, dom e fruto do Espírito. Aqui nós vamos entrar agora no
num outro quesito, né, relacionado à fé. Nós falamos sobre fé no sentido geral, a fé no sentido da fé salvífica, né, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre fé como dom. Outro tema que não dá para entrar em detalhes, porque são 2 estudos, né, que nós teremos que falar aqui sobre o fruto do Espírito e teria que falar sobre dons espirituais, que dentro do fruto do Espírito tem a fidelidade e dentro do dom espiritual tem o dom da fé, que é o que rege todos os demais dons espirituais, né? Então, e no fruto do Espírito nós temos um dom chamado fidelidade. É interessante que quando olhamos para a palavra fidelidade, no nosso português ela tem uma conotação um pouco diferente da palavra fé. Porque eu ter fé é diferente de eu ser fiel, né? Como assim? Fé é quando eu creio, fiel é quando eu permaneço nessa fé. Quando eu sou fidedigno, eu tenho uma fidelidade, né? É igual quando você vai fazer, por exemplo, um plano numa operadora, não tem aquele período que eles falam ali, de fidelidade, ou seja, tem que ficar pelo menos 1 ano naquela operadora. Então isso é fidelidade, é permanecer. Então fé é eu aceitar, fé é eu entrar no caminho, e fidelidade é permanecer. E o fruto do Espírito, porque a palavra que aparece lá, ainda que possa ser traduzida como pits também, que é fé, mas lá no fruto do Espírito a palavra que aparece é fidelidade, significa que eu aceitei a fé, e agora essa fé se tornou em mim uma fidelidade porque eu permaneço fiel. Então é um pouco diferente na nossa conotação no português. No grego não, no grego as 2 palavras são pits, mas no contexto você pode interpretar desta maneira, não tem problema, isso não fere o texto, né? A fé e os dons de curar. A fé como um dom é definida, é diferente da salvífica e da fidelidade, que é o fruto do Espírito Santo. Segundo Stanley Horton, né, da sua teologia sistemática, né, esse dom pode ser a transmissão de fé ao corpo, né? Essa comunicação fez de Paulo um ministro capaz no Novo Testamento. O dom da fé trabalha em conjunto com os demais dons. Antes da atuação do dom de curar, o dom da fé vem primeiro. Jesus não fez muitos milagres em alguns lugares por causa da incredulidade. Então, voltando aqui, nós estamos trabalhando com 2 tipos de fé, né? Apesar, quando eu falei que no início fé tudo é uma coisa só, mas para efeito de estudo nós temos uma diferença. Nós temos aqui fruto do Espírito, que é a palavra que aparece é fidelidade, que o sentido é de permanecer fiel, O segundo é o dom de fé, que é aquele dom que rege os demais dons espirituais. Então, uma pessoa vai curar alguém, o dom da fé, ele sempre vai trabalhar em conjunto com o dom espiritual, seja o dom de maravilha, seja o dom de cura, né? Não tem como eu orar para uma pessoa para curá-la se eu não tiver fé. Então a fé vai estar, é como se fosse ali o teto, né, que cobrisse todos os demais dons ali, assim como o amor é o fruto do Espírito, né, na caridade, no gozo, na paz, né? Não existe caridade, não existe gozo, não existe alegria, não existe benignidade se não existe o amor. O amor também cobre ali, como se fosse um teto cobrindo todo o fruto do Espírito, né? Então o fruto do Espírito, na verdade, não são 9 características, são 8 características do amor, né? Assim como os dons espirituais, nós temos ali 9 dons espirituais em Corinto, tem mais alguns mais para frente, não é o caso aqui, não vamos entrar em detalhes de dons, mas os dons espirituais são regados pela fé. Não tem como eu ser usado num dom se eu não tiver também o dom da fé, né? Então, é só para efeito de estudo. Fé como fruto do Espírito. Essa distinguida da fé como dom, que atua em conexão com os dons, e da salvífica, que atua em conexão com o arrependimento. Então, ela distingue da fé salvífica, né? No caso, nós estamos falando aqui do fruto do Espírito, e também dos dons do Espírito, o dom do Espírito Santo, nós falamos aqui, que é o dom de fé, né? O dom da fé nos dons espirituais. É o conhecimento espiritual das coisas de Deus, vem também no sentido de fidelidade, que significa permanecer firme. Acabei de falar aqui, né? Então, fidelidade como fruto é no sentido de permanecer, não é só eu creio e permaneço no caminho. Então quando eu creio eu tenho fé, quando eu permaneço eu tenho fidelidade, eu permaneço ali. Volto a lembra quando você faz um plano numa operadora de telefonia, tem o plano de fidelidade. Aquele plano de fidelidade significa que você não pode sair dele, que existe um contrato ali que não pode ser quebrado, né? Então, só para você entender, é a maneira que aparece na característica do fruto. No dom, já expliquei também, relacionado aos dons espirituais.
Então, fidelidade, como já comentaram, fidelidade é o ato de permanecer firme diante de Deus, ou seja, ser fiel a Ele. A fidelidade tem a ver com o caráter moldado em Deus. Nessa fase, não precisamos de ser impulsionados para crer. Fica incutido em nosso viver. Não é algo que possa ser ensinado e sim vivido. Deve ser exercido no dia a dia do cristão. É interessante que não tem como ensinar a pessoa, né? Eu levo a palavra para ele, ensino-lhe os caminhos, mas a permanecer na sua fidelidade é dessa pessoa. Não tem como eu ensiná-lo a fazer isso, né? Aí ele precisa crer em Deus e a sua palavra é que vai orientar. E a partir daquele momento ele decide se ele quer permanecer ou não. Então a fidelidade é algo que não tem como você ensinar para a pessoa, tem que ser vivida. A pessoa precisa aprender a viver essa fidelidade, né? Deve ser exercido no dia a dia do cristão, como fruto do Espírito. Nós precisamos manter essa fidelidade. Isso vale para tudo no reino de Deus, né? Isso vale na minha vida com Deus, na minha vida de oração, na minha vida da leitura da palavra de Deus, na minha vida no trabalho do Senhor, ter fidelidade, né? Isso fala de caráter, fala de pessoas que você pode confiar. Uma pessoa que é fiel no seu trabalho, você não precisa se preocupar que ela vai fazer o que foi colocado às mãos para fazer. E isso fala também no reino de Deus. Deus, quando coloca algo nas nossas mãos, Ele espera de nós não só termos fé de que Ele vai fazer, mas sermos fiéis, termos fidelidade para fazer o que Ele pediu. Então, quando você tem um fruto do Espírito, você tem essa responsabilidade. Paulo foi colocado às mãos dele para evangelizar. E ele falou, ai de mim se não fizer. Me imposta essa obrigação. Ele entendia que era obrigado ele fazer aquilo. Ele se chamava até de servo do Senhor, porque ele era um homem que não só tinha fé, mas também era ele tinha fidelidade na sua vida. Então ele não sentia no direito de deixar de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, né? Então, aí, nesta primeira lição, conceituamos sobre a fé, suas subdivisões, aprendemos que a fé é a base para uma vida com Cristo. Também vimos que foi o principal tema da reforma e que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a força motriz que nos fortalece em meio a tantas incertezas neste mundo. Vimos também que a fé nos ajuda a crer no que não vemos. Então, a gente vê aqui eu trouxe uma conclusão geral do que nós estudamos, para você entender, né? Eu peguei vários pontos aqui. Primeiro, aprendemos, conceituamos sobre a fé e as suas subdivisões, né? Depois, aprendemos que a fé é a base para uma vida em Cristo. Não tem como eu servir a Cristo se eu não tenho fé. Eu preciso acreditar. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu preciso ter essa visão e eu preciso crer em Deus, né? Também aprendemos que foi o principal tema da reforma, né? Quando Lutero percebeu que não era pelas obras, mas é pela fé. A salvação não vem das obras, mas pela fé, né? E também que é impossível agradar a Deus sem fé. Eu preciso acreditar, e para que eu consiga agradar a Deus, eu preciso acreditar que Ele pode fazer. É interessante que uma coisa, eu acreditar que Deus pode fazer, eu ter fé que Ele pode fazer. Outra coisa, eu acreditar que Deus pode, mas não saber se Ele vai fazer, mas eu sei que Ele pode. Porque tem gente que acha que não, eu creio que Deus vai fazer. Não, uma coisa é eu creio que Deus vai fazer. Outra coisa é eu creio que Deus pode fazer. Tem coisa que Deus pode fazer, mas Ele não vai fazer, mas eu creio que Ele pode fazer. E eu tenho fé que se Ele quiser fazer, Ele faz. Agora tem coisa que eu creio que Ele vai fazer e Ele faz também. Então a fé é esse relacionamento com Deus, essa maneira de você se aproximar de Deus, acreditando que todas as coisas estão sob o controle de Deus, que tudo está no controle dEle, que não é o controle humano que comanda, não é os homens que comandam, né? É interessante que Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, né, ele falou, você sabe que eu tenho poder para te soltar? Ele falou assim, nenhum poder te é concedido, nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Então é interessante que Deus está no controle e a sua fé trabalha em conjunto com esse controle absoluto de Deus. Então precisa entender isso aí. E aprendemos também que a força motriz, né, porque não tem como você viver uma vida cristã sem fé, né? Você vai vegetar no reino de Deus, porque eu preciso acreditar no sobrenatural. Eu caio na teologia liberal, aonde tenta negar os milagres de Deus. Qual é o sentido disso, de eu tentar negar um Deus que pode todas as coisas? Quando eu tento desacreditar a Bíblia, na verdade, eu estou desacreditando o que Deus pode fazer, né? E a teologia liberal, existem muitos tópicos da Bíblia que eles descartam e falam que é lenda, que foi mito, e entra ali nos originais, e entra ali no monte. Você vai na internet, você encontra um monte de pregadores tentando negar a eficácia das Escrituras. Inclusive, será o tema das próximas lições. Estaremos falando sobre a veracidade da palavra de Deus, baseado na fé, que é a inspiração divina do Senhor para a humanidade, né? E vimos também
que a fé nos ajuda a crer, mesmo que não estamos vendo, né? Não vejo Deus, mas eu consigo crer que Ele está presente em todo lugar, pela sua palavra que ensina que Ele é onipresente. Então isso é fé, né? É crer naquilo que você não está vendo. Quando você está vendo, não precisa de fé, você está vendo. Mas quando eu não vejo e eu creio, né, aí a minha fé está em ação. Então a fé ela não pode ser algo passivo, mas ela tem que estar sempre ativa. Eu tenho que estar sempre produzindo a fé no meu coração e levando essa fé às pessoas que estão à minha volta. Então está aí mais uma lição, onde aprendemos um pouco. Como eu falei, não dá para explanar todo o assunto sobre fé, porque é muito longo, né? Se você pegar aí um comentário sobre fé, existem vários comentários, inclusive nos pais da igreja, a teologia de fé na igreja católica, que é um pouco diferente da protestante, né? Você vai pegar lá na teologia católica, você vai perceber que a maneira como eles veem a fé é um pouco diferente dos protestantes, do que os reformadores veem, né? Então, não dá para entrar em todos os detalhes, mas você pode pesquisar, se você tiver interesse no assunto, pesquisar ali como que é a fé católica, como que é a fé dentro da reforma, como que foi a fé nos pais da igreja, e como que era a fé, eu citei aqui um dos pais da igreja, que é Santo Agostinho, né, considerado também filósofo. Você pode também estar pesquisando na igreja primitiva como que era a fé, né? A Bíblia diz que a fé deles crescia cada vez mais. Então existe muita coisa que pode ser estudada aí. Não entrei em detalhes aqui, porque isso aqui é um suporte para o professor estar lecionando na escola dominical e aquele aluno aplicado que quer aprofundar um pouco mais, né? Juntando esse assunto com uma lição, com certeza Deus vai te dar a condição de você ter uma boa escola. No mais, eu quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado pela sua participação, né? Estar assistindo a aula. E quero convidar você que ainda não é inscrito a estar se inscrevendo no canal para estar nos ajudando, né? Está também, se você gostar do vídeo, compartilhando, dando seu like, ativando o sininho. E se tiver alguma dúvida, pode estar nos perguntando também no comentário, né? Ou discordar também, não tem problema, né? Eu gosto de dizer que somos flexíveis, né? Mas é muito tranquilo a gente estar comentando. Aqui é só um estudo teológico, né? No domingo você vai ter mais participação. Às vezes uma lição que a gente falamos aqui em 30, 40 minutos, dependendo da igreja, você não consegue falar em 1 hora, porque há muita participação. Então é interessante, mas você pode pesquisar um pouco mais. No mais, quero agradecer mais uma vez, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.